Boa tarde, Brasil. Buenas tardes, Latam. Eu sou Carlos Maurício Ferreira, diretor executivo de serviços de TI da Algartec, e estamos começando o nosso segundo Rethink, um jeito novo de fazer negócios, e hoje com transmissão ao vivo também para toda a América Latina, com tradução simultânea. Hoje vai ser um evento especial, estamos recebendo grandes nomes da TI, para discutirmos um pouquinho sobre a gestão de TI durante a pandemia e também o preparo dessas empresas, desses colegas nossos para esse novo normal que os futuristas têm dito que vai acontecer agora, logo depois da pandemia. Eu convido vocês a assistirmos primeiramente um pequeno vídeo da Algartec. Nunca se falou tanto em reinventar. Nunca se teve tanta necessidade de mudar o jeito de levar a vida e fazer negócios. E mudar é sempre um desafio. A gente começa achando que não vai conseguir e que antes era muito mais fácil. Mas acredite, mudar é transformador. E você vai adorar o resultado. Porque em toda mudança há a oportunidade de ver tudo diferente e fazer de um jeito novo. Para você, esse movimento pode até ser novo, mas há anos o meu propósito é justamente reinventar, recriar e repensar possibilidades. E posso dizer que eu tenho um jeito único de fazer isso. Foi preciso abrir as portas para a inovação e a transformação aqui dentro, para poder levar as melhores soluções para os meus clientes. Que tal você aproveitar esse momento e repensar possibilidades para o seu negócio? Conta comigo, eu te ajudo. De volta aqui com vocês, eu queria dar 2 recados antes de iniciarmos, melhor, 3 recados. Um é, de novo, realçar a nossa tradução simultânea, português-espanhol, espanhol-português, para todos que nos acompanham via YouTube. E também o nosso chat está aberto para perguntas. Durante o nosso bate-papo aqui, vocês podem endereçar perguntas aos nossos convidados ou até a mim mesmo. Fiquem à vontade. E que no final, gente, vocês não se esqueçam que teremos também, logo que terminarmos aqui o nosso bate-papo, começamos um happy hour com uma banda especialíssima, trazendo rock dos anos 80 para nós. Então, não percam. Agora sim, vamos então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Estamos aqui com um time muito bacana, que nos honra com a presença. André Nazaré, diretor de infraestrutura e operações de TI da Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite, com sinal 100% digital no Brasil. Também contamos com a presença do meu amigo Dilney Klassen, executivo de infraestrutura e operações de TI da VEG. A VEG é uma empresa multinacional brasileira, uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas. Recebemos também desde Latam, Marco Castellanos, Service Delivery Manager de IBM em Colômbia, para esse mercado. IBM é uma das companhias mais grandes do mundo, IBM é uma das principal companhias sócio maiores em Latam Hispanohablante. E para fechar esse time de peso, recebemos também a Tatiana Souza, diretora de operações da TIM Brasil, uma das maiores operadoras do país, com serviços de telefonia móvel, fixa, internet de última geração. Esse primeiro bloco, gente, eu vou fazer uma pergunta a cada um dos nossos convidados, que vão ter um tempo para responder, e no segundo bloco a gente faz uma pergunta geral para todos eles. No terceiro bloco a gente abre para vocês, para a gente fazer esse bate-papo também com a nossa audiência. Já somos mais de 700 convidados inscritos ao vivo aqui conosco, né, o que mostra o interesse pelos nossos convidados. E, de novo, muito obrigado por terem vindo. E eu começo com o André. André, com já mais de 100 dias de quarentena, o consumidor se acostumou a ficar em casa. Segundo alguns institutos, deve manter esse comportamento de encapsulamento. Isso seguramente aumenta a relevância da indústria de entretenimento e, por conseguinte, uma tremenda oportunidade para a sua empresa. Como a TI que você comanda está preparada ou se preparando para isso, né, para suportar esse novo consumidor? O foco aí será o Skyplay, o autosserviço? O que você pode nos contar? Bacana, muito obrigado aí pela oportunidade, pela pergunta.
Eu acho que esse momento, como toda crise, né, sempre alguns olham a crise, outros olham a oportunidade. E para nós tem sido uma oportunidade interessante, porque eu diria que a pandemia atuou como um catalisador de alguns hábitos de consumo que, enfim, já vinham se modificando ao longo dos anos. E, sem dúvida, entretenimento na casa das pessoas, e não só na casa, né, nesse momento na casa, mas, enfim, entretenimento individual, não só na TV, em vários devices, no tablet, no celular, eu acho que tem sido o que mais vem acontecendo aqui, né, com todo mundo. E nós temos aproveitado esse momento para consolidar um pouco desses hábitos, né? E o que vem acontecendo nas nossas plataformas hoje tradicionais, que são via satélite, nós temos enfim, fizemos várias iniciativas com nossos parceiros programadores para abrir o sinal, deixar as pessoas mais informadas e mais entretidas em casa, mas eu diria que o Sky Play acaba sendo que é o nosso produto de streaming, acaba tendo um fit muito grande com esse público, porque ele permite que você veja de qualquer lugar, não só mais de 9 mil títulos de catálogo, com a curadoria Sky, títulos escolhidos de acordo com que a nossa audiência aqui mais gosta, mas também 38 canais ao vivo. Eu, particularmente, durante o dia, eu mantenho um hábito aqui que eu mantinha na companhia, de ficar sempre com um canalzinho aberto aqui na minha web, vendo aqui notícias o tempo inteiro. E realmente isso mudou muito. Do ponto de vista de TI, eu acho que o desafio é como suportar essa demanda nova, né? Como você está pronto para atender esse volume de gente que de um momento para o outro começou a consumir tudo isso muito avidamente, e acho que a nossa preparação veio bem adequada. Nós víamos nos preparando para isso há algum tempo, principalmente com serviços em nuvem, serviços escaláveis, e hoje tão importante quanto você ter o conteúdo certo e adequado é você ter o conteúdo disponível quando as pessoas querem ver. Então, em TI, eu acho que essa nossa jornada para nuvem, para escalabilidade, ela ajudou muito, e eu entendo que vai ajudar ainda mais nos próximos anos, já que esse vai ser o novo normal. Eu não vejo as pessoas, mesmo fora da pandemia, mantendo esses hábitos que elas têm hoje dentro de casa, só que levando para o trabalho, levando para o carro, levando para a escola, para o trem, para o metrô, enfim. Todos os lugares as pessoas cada vez consumindo mais isso. Nada como estar preparado para o futuro, né, André? Excelente. Dilnei, conta para a gente um pouquinho aqui sobre a WEG, né? A WEG é um exemplo nacional de crescimento, de resiliência, né? O BTG Pactual recentemente classificou a WEG como modelo à prova de crise. A gente sabe que vocês já estão atentos, inclusive, a conceitos de indústria 4.0. Eu mesmo fiquei muito impressionado quando estive em Jaraguá na minha primeira oportunidade, conhecendo a diversificação, né? Muita gente pensa que a WEG só em motores, mas a diversificação de produtos e o preparo de vocês é impressionante, né? Compra de startups, inclusive, isso realmente, incluso a preocupação com eficiência energética, né? A gente viu, né, as turbinas eólicas, e muito impressionado com isso, que está bem alinhado com o indivíduo mais consciente do seu papel na sociedade, que é uma grande tendência até pós-pandemia, né? Como é que a TI, como é que vocês estão enxergando esse novo consumidor no ponto de vista de inovação? Como é que isso de alguma forma está impactando vocês? Como é que a TI está se preparando para auxiliar a empresa nesse momento, Dilnei? Maurício, obrigado, né, mais uma vez pelo convite, né, de ter a oportunidade de compartilhar algumas experiências, né. Você apresentou bem a WEG, né, falou, acho que resumiu bem aí a atuação e o foco da WEG. A WEG, como todas as empresas, inclusive dos meus colegas aí, já passaram por crises, né, ao longo da história, algumas em alguma área de negócio, outras eventualmente de maneira mais abrangente, mas aqui na WEG o que eu vi ao longo da história, né, o que se comenta muito, é que foi nessas crises que ela desenvolveu algumas capacidades e de alguma forma cresceu, né,
tanto em maturidade quanto eventualmente até em desempenho. Como o André comentou há pouco, né, essa questão de visualizar um problema como uma oportunidade é muito forte aqui na VEG. A gente de alguma forma procura, né, se aperfeiçoar nesses momentos e realmente utiliza bem essas oportunidades. Eu diria que nos momentos em que a gente está em crise, ou já esteve em crise aqui, o foco principal, a prioridade sempre é resolver os problemas imediatos, né? Mas é importante também a gente se preparar, né? Ou preparar a empresa para a retomada, né? Isso é uma estratégia que tem um valor enorme, né? Eu acho que isso é fundamental e a gente precisa compartilhar isso com todos, né? E buscar de alguma forma isso. Eu queria falar um pouquinho do negócio da VEG, né? De alguns negócios que foram surgindo, né? Eu não sei se todos sabem, mas no finalzinho de junho aí nós entregamos 230 respiradores artificiais. Dos 500 que foram vendidos para a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a gente tem mais 950 equipamentos que foram solicitados pelo governo federal, né, pelo SUS, né, e a VEG desenvolveu esse projeto, essa joint venture, né, desenvolvimento de fornecedores, alinhamento com o ambiente de produção, né, de maneira muito rápida, né, e conseguiu, de alguma forma, contribuir com esse momento que a gente está vivendo. A gente tem uma unidade de tintas e vernizes, né, que acabou desenvolvendo a questão do produto álcool em gel que foi distribuído, né, aqui para as nossas hospitais e entidades de saúde. Criamos também, e aqui não foi a TI, né, não foi a nossa TI aqui, mas a TI que está espalhada pelos diversos ambientes da VEG aí, desenvolveu um aplicativo, né, chamado Covid Monitor, utilizado pelas pessoas aqui da região, né, esse aplicativo foi entregue para os órgãos, né, poder público, né, e tem contribuído bastante para monitorar e terem orientações aí dos profissionais de saúde. Também, né, tivemos que fazer essa questão de mudanças em relação ao treinamento de produtos VEG sempre foi uma coisa muito forte aqui. A gente hoje disponibiliza via videoaulas, né, nós temos grandes laboratórios aqui, um ambiente muito bom de treinamento, mas conseguimos, né, e o pessoal está muito satisfeito em usar o nosso ambiente de videoaula. Nós temos uma unidade de negócios digitais, né, que tem esse enfoque, como você falou, na estratégia de indústria 4.0. Então, ainda nos semanas anteriores, aí nós anunciamos 2 aquisições, né? Uma startup chamada MVision, que nasceu no Centro de Inovação da USP, né, em 2012, focada em inteligência artificial e visão computacional para a indústria, e uma outra startup chamada Bearmind, especializada também na questão de inteligência artificial para industrial analítico. Aí. Essa startup é de Sorocaba, né? Foi fundada em 2015, e aí demonstra mais uma vez o foco na VEG nas coisas que precisam ser feitas, né, para o momento, mas manter a estratégia, né, para atender os grandes objetivos. Era isso, Maurício. Bacana, Dionei. A VEG sempre surpreendendo, seja do foco do negócio, né, olhando para o futuro, aproveitando as oportunidades, mas também atendendo o que a sociedade necessita. Né? Isso é muito bacana e faz parte do empreendedorismo, né, dos seus fundadores. Isso nos encanta muito. Eu vou mudar para o espanhol aqui, gente, para fazer uma pergunta para o nosso colega Marco Castellanos. Marco, o presidente da IBM, Marco, em la conferência anual da IBM, na conferência anual em maio, disse: a jornada da transformação, que deveria haver durado anos, está agora compactada em alguns meses. Se existe uma lição dessa pandemia da Covid-19, é a importância crítica das soluções de tecnologia que nos permitem agir com velocidade, flexibilidade, discernimento e inovação. Na Colômbia, a cidade de Medellín
é uma das que melhor lidaram com a pandemia, sendo a primeira cidade da América Latina a rastrear suprimentos médicos com blockchain da IBM. O que de peculiar você acredita que teremos nessa jornada de transformação na América Latina e especialmente na Colômbia? E como você vê essas diferenças com relação ao Brasil? Creio que Marco está em mute. Eu acredito que o Marco não está com o microfone conectado. ¿Me oyes? Sí, Ahora sí. Sí, por favor. Bueno, primero que todo te agradezco, Mauricio, la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, como muy bien lo mencionas, en IBM, estamos en la Junta de todo este tema. Como diretor da IBM, estamos conectados à transformação digital. Não somente a IBM, mas estamos falando de outra formação digital em todo o mundo. Essa pandemia provocou mudanças muito grandes e, de maneira vertiginosa, tivemos que mudar. E agora estamos falando de fazer um uso mais digital, com mais inovação, de forma mais integrada, uma tecnologia mais humanizada. Estamos usando novas ferramentas e estamos fazendo investimentos maiores em termos de segurança. Essa transformação de processos é um desafio que nos trouxe a pandemia. Um exemplo é o blockchain, o blockchain, por exemplo, que está em todas as Américas, é uma das iniciativas da IBM e decidimos usar a tecnologia do blockchain para seguir e rastrear os aparelhos médicos e os equipamentos. E como funciona isso? Basicamente, o funcionário que estiver acompanhando, administrando o inventário, ele escaneia o produto e, através do celular, ele envia. Ele está utilizando essa parte do inventário para o que será utilizado na clínica. O rastreio dos equipamentos médicos pode ser acompanhado em menos de 24 horas. O que está acontecendo no tempo da pandemia é que tudo isso está sendo automatizado. Essa cadeia que foi reinventada, que foi automatizada, o inventário agora está sendo reabastecido muitas vezes mais. É bastante importante esse acompanhamento mais próximo. E isso pode ser visto também nas clínicas. Os nossos assistentes virtuais, durante a pandemia, eles utilizavam aqui na Colômbia outro sistema, e agora com a pandemia, nós temos recebido várias chamadas, se posso sair, se não posso sair, é em torno de 11 mil. Algumas semanas atrás, o presidente da República, junto com a IBM, neste momento, nós estamos respondendo 180 perguntas de maneira automática.
Fizemos com 40 perguntas em menos de 2 ou 3 semanas e já estamos respondendo 180 perguntas de maneira automática. Essa é a maneira que a IBM está encontrando de manter-se online e transformando os nossos processos para ser mais proativos e para atender melhor os nossos clientes. Graças IBM e Colômbia aí, adelante em Latinoamérica. IBM e Colômbia juntos para Latinoamérica. É bom demais ter você conosco, Tatiana. Em uma live promovida recentemente pela Teletime, nosso parceiro também, Marcos Aguiar, que é analista do BCG, disse que as operadoras de telecom são absolutamente sensíveis, como qualquer outra vertical, ao cenário macroeconômico. Mas que, uma vez que a renda dos consumidores, obviamente, de pequenos negócios é afetada. Por outro lado, né, que é uma tremenda oportunidade, aí está sendo possível mostrar algo que o setor vem falando há muito tempo. Não tem economia digital sem conectividade. Não tem economia digital sem vocês, né? Como é que a TIM tem se estruturado para atender essas demandas, aproveitar esse momento de altíssima demanda por conectividade, e aí, obviamente, incluindo até IoT, que também pode ter, assim, aí, de alguma forma, a sua adoção acelerada, Tatiana? Oi, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Maurício. É um prazer estar aqui com vocês, né, com os executivos aqui de diversos setores, para ter essa discussão aí tão bacana. Bom, é interessante a gente pensar nesse novo normal, né? Quando há 6 anos atrás, para a gente pedir um táxi, a gente tinha que fazer uma ligação em que a gente não tinha ideia do quanto tempo ia levar para ele chegar em casa, para ele chegar nos buscar, quanto ia custar, a qualidade do carro, né? E nem quanto tempo ia demorar para chegar aí até o destino. E hoje, com 2, 3 interações, 2 toques no celular, a gente consegue ter todas essas informações e ainda escolher um veículo que melhor atende aí o nosso bolso, etc., né? Aquela demanda que a gente tem no momento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a experiência digital, ela já era uma realidade há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, a gente vem de uma forma evolutiva, né, tendo interações cada vez mais digitais. E isso é mandatório, né, para o momento de hoje. Se a gente não tivesse evoluído, a gente não chegaria a ter esse conforto que a gente tem hoje na nossa casa e usar todos os aplicativos, né, que garantem que a gente possa ficar em casa de fato e nos proteger aí de qualquer tipo de ameaça. Bom, como é que a TIM vem se preparando para isso, né? A TIM, ela é líder no mercado do 4G já há alguns anos, né? A gente tem uma vasta cobertura 4G que viabiliza o uso de todos esses aplicativos, né? E o que a gente vê, né, do ponto de vista de IoT, vou falar um pouquinho dos projetos que a gente já implantou nos últimos anos, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente tem uma iniciativa bem legal, que é o Conecta Agro, né, que é uma experiência que a gente, na verdade, foi um piloto, começou com um piloto e tomou um corpo bem grande, né? Então, hoje a gente tem cobertura 4G em 700 MHz em mais de 5 milhões de hectares, né? Então, assim, é bastante vasta a nossa cobertura em mais de 8 estados, 200 cidades. E qual que é a ideia? Levar a conectividade para campo, né? Através do IoT. Então, essa tecnologia 4G no 700, ela tem o Narrowband IoT implementado, que viabiliza essas novas aplicações que vão garantir a digitalização de campo. Isso é bem interessante. E com isso a gente consegue racionalizar o uso de insumos em fazendas, aumentar também a produtividade, o sensoriamento de áreas e controle da plantação em rebanho. Então, esse é um projeto de IoT que está bastante maduro dentro da TIM e tem já expectativas de avanço aí nos próximos anos, principalmente agora, no final de segundo semestre de 2020. A gente tem um outro projeto também, IoT, que é o carro conectado, né, que foi anunciado recentemente uma parceria nossa com a Fiat Chrysler, né, então a gente vai disponibilizar embedded SIMs para os veículos, né, em que a gente vai poder utilizar diversas novas funcionalidades que são realmente de carros conectados, como segurança, aviso de roubo automático, reboque automático, controle à distância, gerenciamento muito mais personalizado, serviço de concierge, diagnóstico remoto de problemas, atualizações de software. Então, isso já é uma realidade, inclusive no Brasil. Esse projeto ele vai ser entregue no segundo semestre e a Fiat deve lançar no primeiro semestre do ano que vem esses carros conectados, tá? É importante dizer que a adoção massiva do IoT, ele passa também por uma renovação tecnológica.
Porque tem aplicações, por exemplo, como telemedicina, que elas vão exigir uma latência muito mais baixa. E apesar do 4G ter uma velocidade alta, a gente chegar a velocidades maiores, com uma latência muito menor, é mandatório a gente ir para o 5G. E aí a gente entra em algumas questões que envolvem, inclusive, a questão do leilão do 5G, né, que é algo que tem que ocorrer e deve estar ocorrendo até o primeiro semestre do ano que vem, né, e é muito importante que o leilão do 5G ele não tenha um viés arrecadatório, para que, de fato, a gente consiga, como operadora, investir massivamente, de forma acelerada, né, nessa tecnologia, porque é ela que vai viabilizar, por exemplo, a telemedicina, a expansão do ensino à distância, né, o maior controle de segurança pública, né, a digitalização da segurança pública é algo que a gente sabe que é algo histórico nosso, né, o programa da segurança, que é muito importante também ter essa evolução. Então, a partir do leilão, a gente entende que isso vai garantir que a gente consiga fazer investimentos e que a gente possa desenvolver novas aplicações, né, para a sociedade, para que a gente possa desenvolver a nossa economia. A partir daí vão surgir novos modelos de negócio também. A gente sabe que cada vez mais, né, o uso de inteligência artificial ele está cada vez maior, né, de realidade virtual, realidade aumentada. Então, realmente vai ser um marco aí para as telecomunicações do Brasil, a questão do 5G. E a gente acredita muito como uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico, uma vez que a gente vai precisar aí se superar nos próximos anos para estar, né, cobrindo todo o gap que a pandemia acabou causando. Oxalá, Tatiana, Deus te escute para que nós não tenhamos um viés arrecadatório nesse leilão, porque me encanta muito o que você falou do agrobusiness, né? O Brasil, com a extensão de terra, sol e água que nós temos, né? Eu, como homem do interior que sou, né? E vendo o desenvolvimento, nós temos, por exemplo, lá em Uberlândia, está a nossa casa matriz de novas startups de agronegócio, com conectividade da TIM, ia ficar espetacular, né? Oxalá a gente consiga realmente, né, esse desenvolvimento. Gente, a gente encerra nesse momento o nosso primeiro bloco e eu começo o segundo com uma pergunta que é para todos e tem a ver um pouquinho com o momento de pandemia e com o que vem por aí, né? Que os futuristas estão chamando de novo normal. Novo normal, na verdade, foi uma frase cunhada lá na crise do Lehman Brothers, lá atrás, né? Mas estão aproveitando de novo agora como novo normal. Estão vivendo o novo normal desde então, mas que agora a gente está vivendo de novo. E aí tem a ver um pouquinho com a adoção de teletrabalho, home office, ou como as pessoas querem colocar o nome, né? Várias das nossas empresas, pelo nosso porte, já tínhamos práticas, já adotávamos práticas de alguma forma de anywhere office, né? A gente já trabalhava no workplace, trabalhávamos em qualquer lugar. Né, que viajávamos muito, Dilnei com seus escritórios no mundo todo, Tatiana com dispersão geográfica no Brasil, Marco com a dispersão toda de IBM, André com uma operação gigantesca brasileira. Então a gente já tinha muito home office. O que aconteceu com a pandemia é que aceleramos e mandamos mais gente para casa, né? Obviamente, quanto mais preparados estávamos, mais rápidos conseguimos adotar. O que acontece agora é que muitas companhias falam, nós vamos ficar para sempre em home office, ou vamos adotar para sempre home office. Isso para nós, gestores de TI, né, e eu me coloco do lado de vocês, não só como prestador de serviço, mas também como CIO da companhia onde eu participo, a gente tem desafios extras, né? Desafios que sejam os desafios de perder, de repente, uma contingência que a gente tem num centro controlado, né? Contingência de energia, contingência de telecomunicações, seja a introdução do elemento novo, que é a largura de banda lá na casa de cada associado, para que, né, o colaborador, como vocês dizem, para garantir a qualidade em questão, né? Seja a dispersão geográfica do próprio end-user support, né? Você tem que dar suporte, né, o Service Desk para cada uma das pessoas, não mais concentrados em um site ou em grandes sites, mais disperso, e, sem dúvida alguma, questões relativas à segurança da informação, que são muito, muito caras, muito importantes para nós CIOs, né? Dentro desse contexto, eu queria entender quais são, o que vocês já implementaram, qual a visão de vocês nesse sentido, o que vocês podem aqui adicionar à nossa audiência, né? E a nós todos também, como experiências de vocês, e eu começo novamente por ordem alfabética com o André Nazaré. Maravilha, obrigado aqui de novo, Maurício. Olha,
Home office, enfim, trabalho remoto, eu diria que tá um pouco trabalho remoto está um pouco no DNA da nossa companhia, né? Porque, já bem, nós temos a sede em São Paulo, enfim, na região de São Paulo, tem um pouquinho de escritório em Jaguariúna, Tamboré, mas basicamente São Paulo, e a Sky opera em todos os municípios do Brasil, né, com a rede vasta de parceiros. Então, esse modo de trabalhar já remoto, dando suporte através de ferramentas web, preocupação com segurança na ponta, eu diria que isso já é algo que praticamente nasceu, pelo menos desde que eu me lembro que estou na companhia aqui, sempre houve um foco muito grande em fazer esse modelo dar certo e dar ferramental para os nossos parceiros aqui de negócio conseguirem trabalhar com segurança, e com segurança, com estabilidade, enfim. Agora, tem um desafio adicional, né, porque uma coisa você tem os sistemas de campo super adaptados, estáveis e tal, e no nosso caso, nós já vimos com um volume razoável de pessoas trabalhando remotamente nos escritórios, mas ainda uma coisa, era uma prática adotada por algumas áreas, praticamente TI, muita gente adotava, as áreas de desenvolvimento, um pouco mais do que nas áreas de operações, outras áreas da companhia, a área comercial também tinha muita gente trabalhando assim, e aí de repente nós nos deparamos com um cenário onde, olha, em cerca de uma semana nós temos que colocar todo mundo em segurança, afinal de contas a ideia foi sempre deixar as pessoas o mais seguras possíveis e manda o pessoal para casa aqui. E aí vem aquela preocupação, né? Se nós não tivéssemos já trabalhando, por exemplo, com basicamente a companhia inteira com notebooks, com a criptografia adequada, com as ferramentas de segurança em cada das pontas, com uma infraestrutura de VPN robusta, eu te confesso que nosso trabalho teria sido bem mais complexo. Ainda assim, nós estávamos nos preparando para expandir de forma geral na companhia o trabalho remoto para cerca de 20% de toda a nossa força de trabalho, e eu falei, em 2 semanas, a gente tinha um cronograma de 3 meses, esse cronograma virou 2 semanas para pegar, virar tudo e fazer dar certo. E eu acho que como já existia um roadmap, já existia uma preparação para isso, de novo a questão de escalar, a gente contou muito com nuvem para isso, para conseguir ocupar alguns nichos ali, onde nem sempre uma VPN é a coisa mais adequada. Você tem uma área que trabalha, por exemplo, com análise de dados, ou uma área financeira que trabalha com um número grande de reportes financeiros, a conexão é algo complicado, então você tem que achar alternativas aqui, um desktop remoto, algo um pouco diferente para atender esses públicos, né? Agora, além disso, acho que falando um pouquinho da distribuição geográfica mesmo, tem outras questões que acabam, facilidades que acabam ficando um pouco mais latentes quando você tem toda a população trabalhando remoto. Uma delas é que nem todo mundo tem um acesso de qualidade em casa, né? Às vezes a pessoa tem, ou até tem um acesso de qualidade, tem uma banda boa, mas naquele dia específico não tem, ou, enfim, tem alguma coisa na casa da pessoa, estava acostumada a trabalhar sozinha em casa, muita gente, nosso time trabalhava assim, e agora está competindo com o streaming, está competindo com os teus filhos fazendo também conferências e tendo aula remota. Então, essa adaptação foi um pouco mais complexa, eu acho que a gente vem aprendendo dia a dia como lidar com isso, mas o nome do jogo é sempre você pensar em elasticidade, né? E no nosso caso, a gente vem usando muito, eu diria usando e abusando desses recursos mais modernos de nuvem, de computação escalável para tentar suprir esses gaps e garantir com que a gente tenha não só as pessoas trabalhando de forma produtiva, como elas estavam no escritório, mas com qualidade, enfim, com conforto e segurança. Aí um ponto eu acho que interessante sobre esse novo normal, nós iniciamos o ano pensando em 20% do time trabalhando remoto do escritório. E há pouco tempo atrás nós fizemos uma live aí com todo mundo praticamente da empresa, com o presidente fez uma live e fizemos uma pesquisa rápida ali. E para minha surpresa, pelo menos assim,
mais da metade dos colaboradores preferem ficar de 2 a 3 dias por semana em casa. Eu acho que todo mundo vem se adaptando muito bem a essa forma de trabalhar remoto. Acho que o desafio que fica aqui é, quando você tem todo mundo trabalhando remoto, eu acho que a etiqueta de como trabalhar, você respeitar as pessoas, um ouve, o outro fica quieto, o outro pede, tem uns protocolos para levantar a mão nos aplicativos, enfim, isso flui melhor. Eu espero que as pessoas tenham um pouco mais de empatia e que isso continue funcionando bem, mas vai ser um desafio diferente quando nós tivermos os grupos bem mistos, né? Parte do grupo no escritório, parte remoto, que as pessoas, a partir de agora, comecem a talvez respeitar um pouco mais essa etiqueta de, olha, tem 10 pessoas numa sala, mas tem mais outras 10 remotos. Como é que vai ser isso? Mas, enfim, são desafios que a gente tem que lidar com eles e aprender. Não tem dúvida. Todos nós, é novo para todos, né? E eu vivi muito tempo fora do Brasil também, muito por home office o tempo todo, muito conferências grandes no Brasil, presenciais, e só eu de longe, e era sempre uma complicação mesmo, ser às vezes até escutado, né? Mas faz parte realmente de uma evolução, de um aprendizado de todos nós. Gilney, conta pra gente sua experiência, como é que é lidar com escritórios, com vários escritórios globais, Gilney? Maurício, a WEG possui diversas unidades aí fora do Brasil, né? São mais de 90 países, né? Cada unidade de negócio tem os seus desafios, né? Os seus mercados, né? Mas e nesse momento todos eles estão em situações, né? Com problemas, né? Diferentes. O que a gente teve aqui num primeiro momento, né? A gente tem operação na China e temos operação na Europa, né? O aprendizado, né, que a gente pode chamar de aprendizado, né, no primeiro impacto em relação aos nossos negócios na China e logo após na Europa, né, fechando algumas unidades, deslocando as pessoas para home office, acabou nos ajudando em muito, né, para pensar de uma forma global aí, né, conseguir passar por essa situação em que todos nós estamos enfrentando, né? A nossa área de RH fez um excelente trabalho em termos de comunicação, eficiência aí, em termos de planos, né, de contingência, de orientação, né? Então a gente conseguiu de alguma forma, está conseguindo, né, passar relativamente bem por tudo isso. Claro que tem as suas dificuldades. Nós aqui na área de tecnologia da informação, nosso primeiro grande desafio foi implementar uma plataforma de conectividade, né? A gente não estava preparado para esse volume de pessoas em home office, não só os colaboradores, alguns representantes, parceiros, né, para atuar em home office. A gente teve que criar uma estrutura tecnológica para isso, precisamos criar uma estrutura de suporte, de orientação, né, para instalar os softwares, configurar e tal. Tivemos que desenvolver um aplicativo, né, um agente que acabou sendo instalado em todos os equipamentos WEG, para que a gente pudesse medir e avaliar a qualidade da internet do nosso colaborador, do nosso parceiro, às vezes do representante que acessa o nosso ambiente, né? Então, foram momentos de bastante desenvolvimento, coisas que realmente levariam mais tempo, foram encurtadas aí na implantação efetiva, né? Falando um pouquinho agora dos nossos desafios aqui internos também, né, a gente teve que aprimorar alguns controles internos, né, e de maneira geral aí, né, porque as pessoas não estavam mais atuando, nós somos uma unidade, temos unidades fabris, temos unidades comerciais, né, mas com essa mudança, né, das pessoas de local, a gente teve que tomar muito cuidado aí com os nossos controles e riscos aí, por exemplo, em relação às políticas de aquisições de TI nesse momento, né, tivemos que deliberar a respeito disso e criar algumas regras, né, para poder manter um controle.
A gente também aprimorou nossos sistemas de segurança, especialmente para essas pessoas estarem atuando em home office, eventualmente podendo instalar alguma coisa indevida, algum software, né, algum malware que pudesse nos prejudicar. Então, a gente teve que trabalhar bastante com tecnologia, com processo e com a própria orientação das pessoas, né. Nós temos identificado que as áreas têm atuado bastante, né, com ferramentas de analítico, né, para ter insights, né, para poder eventualmente visualizar algumas oportunidades, né. Isso se intensificou aqui e está consumindo bastante recurso da TI para essa questão. A gente aperfeiçoou os nossos RPAs aí, né, até porque, na verdade, algumas pessoas não tinham mais como operar de dentro da empresa e algumas nem tinham condições também de trabalhar em home office por questão de filhos, localidade e tal. Então, a gente teve que automatizar mais os nossos robôs aí, né. Utilizamos, né, em algumas áreas industriais, já vínhamos fazendo isso, mas intensificamos também a questão de realidade aumentada, né, especialmente no ambiente fabril, né, porque no ambiente fabril a gente não consegue colocar as pessoas em home office, a gente precisa ganhar produtividade de alguma maneira, né, e isso nos trouxe um certo ganho. E uma das coisas mais interessantes aí, a gente tem produtos engenheirados, e que o cliente costuma acompanhar ou o processo de fabricação, ou muitas vezes os testes finais, né? E nós implantamos aí uma solução de inspeção virtual, né, para os representantes dessas empresas, né, dos nossos clientes que vinham aqui, fazem uma inspeção, colhem dados, né, a gente disponibilizou uma plataforma para que eles pudessem acompanhar tanto os documentos, os processos, né, escutar os ruídos dos equipamentos, né, vislumbrar o trabalho que eles estão realizando. Então foi uma solução muito legal e está sendo muito interessante, inclusive para os nossos clientes, né. O foco da WEG ainda continua nessa questão da eficiência energética industrial, né? A gente está com várias soluções de monitoramento de plantas, de equipamentos, de motores, né? E a WEG continua, de alguma forma, trabalhando muito forte na questão de energia renováveis. A gente entende que isso ainda é importante, né? Nessa situação. As soluções digitais para os ambientes fabris aí, cada vez mais, neste momento, se torna importante, né, as nossas soluções aí de monitoramento, acompanhamento das unidades industriais, e a questão da mobilidade elétrica, né, para os ambientes de tração, aí, navios, caminhões e ônibus, a gente também intensifica muito. Eu queria só dividir com vocês aqui, né, a WEG participou de um projeto, não sei se todos conhecem, o projeto Sirius, né, que é o maior acelerador de partículas da América, que vai permitir aí, eventualmente, aos pesquisadores identificar caminho para a solução de alguns problemas, quem sabe até a solução aí de novas vacinas, né. Esse laboratório está localizado em Campinas e com certeza pode fazer aí um raio-x dessas estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos. É uma experiência interessante que a WEG participou, né, e entende que nessa época agora pode ser utilizada, né, por mais pesquisadores, por mais empresas. Era isso, Maurício. Bacana, Junei, obrigado. Marco, conte-nos como o IBM está se preparando, preparado-se para os retos que pós-pandemia, desafios pós-pandemia. Como ajudará seus clientes? Como que a IBM vai ajudar os seus clientes? Como que vai funcionar o sistema de home office, de segurança? Quais são as novidades que vêm com esse novo normal? Olá, Maurício. Bom, para a IBM, o assunto do trabalho remoto não é novo, nós já estávamos com esse trabalho em prática faz alguns anos. O que aconteceu, de fato, foi que já executávamos alguma coisa de maneira remota. Digamos que com a pandemia para nós foi um pouco transparente, foi uma transição, mas
O nosso suporte foi grande. Nós já estávamos bastante preparados e os nossos agentes puderam estar desde as suas casas atendendo. Os nossos clientes estão percebendo esse valor e estão classificando como um bom serviço. Digamos que com o assunto da pandemia, tivemos que redimensionar como nós víamos e como nós tínhamos a maneira de trabalhar. Tínhamos algumas ferramentas de segurança e tivemos um aumento de 40% nos incidentes relacionados à segurança. Isso é um número bastante importante, porque houve um aumento muito grande. São temas que colocam a IBM em alerta, e principalmente com relação aos nossos clientes. E agora o que a IBM faz é pensar em como pode ajudar os seus clientes e manter a segurança e como nós podemos melhorar e assegurar aos nossos clientes esse novo mundo, esse desafio. Nós falamos que a rede de Wi-Fi tem que ser muito segura, que temos que ter muita atenção aos nossos trabalhos, fazê-lo através de uma VPN. Nesse sentido, estamos alinhados para compartilhar documentos com outras pessoas, fazê-lo de forma segura. E temos que ter muito cuidado com o que compartilhamos com os nossos clientes, para que nós sempre utilizemos redes seguras e fazer tudo isso de uma forma responsável. O armazenamento, os arquivos digitais, isso tudo é muito importante e estamos bastante preocupados com a questão da segurança. Temos que aumentar o nível de segurança para os nossos clientes e tudo que nós tenhamos na empresa. Utilizamos diferentes algoritmos, isso é muito importante. O tema da cibersegurança é muito importante. E aqui em IBM nós estamos alertando a todos os nossos clientes sobre o tema da segurança da informação. Os empresários estão muito bem amparados nesse sentido pela IBM. Muito obrigado, Marcos, pelas experiências compartilhadas da IBM conosco. Conte-nos um pouquinho da sua experiência, como é que vocês estão enxergando esse mundo novo que descortina para a gente. Então, a experiência na TIM, aqui ela foi um pouco antecipada, né? Como nós somos aí uma empresa ítalo-brasileira, então a nossa matriz na Itália já vinha passando, né, pelo Covid algumas semanas antes. Então, 2 semanas antes, aí eu acho que foi até um privilégio que a gente teve como organização, a gente teve acesso a informações e todo um planejamento de operação remota que a maioria das empresas aqui no Brasil estavam subestimando na nossa visão. E mesmo assim, a gente foi em frente algumas semanas antes, né, dos lockdowns, e a gente conseguiu aí em tempo recorde, antes do dia 20 de março, a gente estava com 100% dos colaboradores já passíveis de execução remota, trabalhando de casa. Né? Então, foi um desafio muito grande, né? A gente teve que, em poucos dias, fazer expansões, né, de VPN, a gente tem quase 10 mil colaboradores, né, fora a questão dos terceiros também, então a gente teve que viabilizar toda a infraestrutura, né, das aplicações, todas as nossas aplicações em cloud, VPNs, etc., a gente teve que disponibilizar para todos os colaboradores, então foi bastante desafiador, nós trabalhamos bastante, viramos bastante noites aí para a gente conseguir garantir que a operação funcionasse remotamente. A TIM foi a primeira operadora a converter todo o call center para a operação remota, né, foram quase
com 1.400 funcionários, né, também foram poucos dias, logo na primeira semana do lockdown. Então, foi bem intenso, mas foi bem planejado e baseado na experiência que a gente tinha lá fora, né. E à medida que a gente foi vivendo, né, a pandemia, né, começaram a aparecer diversos cenários que aqui são comuns a todos. Eu não vou nem me estender para isso, porque todo mundo já falou, mas o que eu acho que é importante é a gente ouvir os nossos funcionários, né, e a TIM, ela vem estudando alguns cenários pós-pandemia, né, até para a gente modelar melhor esse cenário pós-pandemia, né, que pode ir desde um home office full até um mix entre o trabalho on-site e home office. A gente promoveu algumas pesquisas para ouvir os funcionários, a gente avaliar temas como produtividade, ergonomia, conectividade, trabalho em equipe, né, e a gente retroalimentar ações para que a gente pudesse proporcionar remotamente a mesma experiência ou mais próximo de uma experiência corporativa, né? E tem ainda algumas soluções que a gente está viabilizando e repensando para esse modelo futuro, né? Então, por exemplo, a questão da contingência, né, que muitos aqui comentaram, né, como é que a gente vai ter uma contingência de energia, de uma rede de telecom chegando, né, nos funcionários. Então, a gente está pensando em dispositivos que garantam uma autonomia mínima, né, de 1h30, 2 horas, né, em caso de qualquer tipo de falta de energia. Então, desde de um no-break até uma bateria estendida para um notebook. Além disso, tem todas as questões também relacionadas à própria conectividade, né, que a gente também, no caso do call center, além do VDI e da autenticação biométrica, né, que garante a segurança de acesso, a gente utilizou modems banda larga 4G para todos os atendentes, né, independente deles terem ou não. Então, a conectividade em banda larga fixa, isso, querendo ou não, ajuda e garante aí uma contingência mínima, né? Além disso, também a VPN garante atualizações constantes de todos os nossos requisitos de segurança para a gente estar compliance, né, com toda a nossa política interna. E também agora tem um desafio logístico também, né, porque a gente tem que garantir o suporte ao usuário final, né? Então, como uma área de operações aí, a gente também está se reinventando. Então, alguns estudos financeiros que a gente fez, a gente está apontando para a gente estabelecer alguns postos de atendimento, né, para receber os funcionários e fazer manutenções, trocas de equipamentos quando necessário, né? Então, é nessa linha que a gente vai estar indo, né? Lógico que podem ter exceções para a gente fazer um atendimento remoto em loco, mas a gente quer trabalhar no modelo mais eficiente. E, enfim, além disso também, a gente vem nesse modelo futuro, nesse mix entre o home office e o on-site, a gente também está avaliando e estudando soluções de coworking, né, de espaço de coworking que não necessariamente os colaboradores têm que se deslocar para a empresa, que pode ficar horas, muitas vezes, da residência, mas ele tem um espaço intermediário que, às vezes, né, é muito mais equipado do que a casa dele, porque nem todo mundo, quando a gente fala, né, de funções, né, como atendimento, em que você precisa de toda uma questão de ruído, né, ser muito baixo, né, de concentração, para a gente não passar nenhum tipo de... para a gente dar atenção máxima aos nossos clientes, a gente tem que realmente prezar por um ambiente que consiga dar isso. E nem todos os nossos atendentes estão nessa situação. Então, disponibilizar espaços, né, em coworking, né, pode sim garantir que a gente tenha um ambiente seguro e também salubre o suficiente para ele estar executando o papel dele, caso ele entenda que a casa dele não é a adequada. Além disso, também a gente está trabalhando também a questão de kits para a gente distribuir para os funcionários, né? Qual é o melhor modelo? A gente está aprendendo com algumas empresas também que já estão fazendo isso, né? Qual é o melhor modelo financeiro? A gente está avaliando, né? O custo-benefício da gente estar deslocando completamente para essas equipes que vão ficar remoto, né? Cadeiras, né, os notebooks, tudo que é necessário do ponto de vista, né, de ferramenta para que ele possa operar plenamente de casa, né? Então, cada caso é um caso, mas eu acho o grande desafio, né, como alguns de vocês comentaram, é a questão cultural, porque a gente que está acostumado, né, a um relacionamento físico, né, a estabelecer relações de confiança, né, nesse modelo, né, pré-pandemia, a gente vai ter que se adaptar. Né? Então, fazer reuniões, fechar acordos, negociações remotamente vai ser um desafio para todos nós, né? E principalmente uma cultura como a nossa, né? Uma cultura italiana, brasileira, que é acostumada muito ao contato físico, a gente vai ter que se adaptar, né? E tentar manter a personalização mesmo numa relação virtual, é muito importante, né? A gente acredita muito nisso para a gente
manter os nossos níveis aí de entrega com os colaboradores. Excelente, gente. Bacana ver, escutar experiências diferentes de cada um de vocês, né, que só enriquece para a gente. A Algartec também está nesse caminho. A demanda nossa, dos nossos clientes pela estruturação de home office está tão grande que a gente desenvolveu, inclusive, um produto para isso. A gente começa o nosso terceiro bloco agora, gente, com as perguntas da nossa audiência. E eu vou continuar com você, Tatiana. Uma pergunta que vem do Oswaldo Mundim. Creio que eu conheço o Oswaldo, é um parceiro nosso, e ele faz uma pergunta bastante interessante para você, Tatiane. Com um grande número de pessoas trabalhando de casa, acredito que o tráfego de dados em geral, inclusive com o uso do celular para diversos fins, aumentou. Pode comentar como a TIM encarou esse desafio do ponto de vista de business, como a TI suportando esse business que deve realmente ter crescido muito. Bom, na TIM eu não sou responsável só pelas operações de TI, né, de primeira linha, eu sou responsável também pela parte de operação de rede também. E então a gente sentiu esse efeito, né, do deslocamento, né, do trabalho físico para o remoto. A gente sim teve um maior tráfego de dados, principalmente na periferia, porque antes isso era concentrado em grandes centros, então houve sim um aumento de tráfego. Como é que a gente se reorganizou? Tanto do ponto de vista da rede móvel quanto da banda larga. Tá? E da banda larga fixa. E como é que a gente se adaptou? Então, a gente fez expansões emergenciais, então, vou dar um exemplo no Rio de Janeiro aqui, que eu moro. Então, grande parte da concentração do nosso tráfego estava Barra da Tijuca, Zona Sul, centro da cidade. Tudo se deslocou, basicamente, para a Baixada. Zona Norte, Baixada. Né? Zona Oeste, Norte, Baixada. Então, rapidamente, a gente teve que se estruturar, né, para fazer ampliações emergenciais, assim como aconteceu isso aqui, aconteceu em São Paulo também, indo para o interior, e nas demais capitais também. Então, a gente se estruturou, fez expansões emergenciais e a gente, em uma questão de semanas, 2, 3 semanas, a gente estava conseguindo atender plenamente o tráfego. Mas, sim, a gente sentiu, a gente estava preparado para aquele boom, né, mas a gente ficou ali em limiares em que a gente precisou fazer expansões emergenciais, sim. Bacana, excelente. Muito obrigado, Tatiana. Eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante, que vem lá do México, e essa é para o Dilney. Como é que está o plano de investimento da TI para 2020, né? Certamente vocês fizeram orçamento lá atrás, todos nós fizemos, né? E aí vem pandemia, vem medo, vem, né, dor de barriga de todo mundo. Aí como é que foram os cortes, Dilney? Vocês estão com dinheiro garantido para investimento tranquilo esse ano de 2020? A gente está precisando vender bastante, Maurício. Essa é a nossa realidade, tá? Mas, assim, na TI, né, é claro que tivemos, né, investimentos e também algumas despesas, assim como a empresa e o negócio como um todo, né? Mas, assim, foram feitos literalmente alguns ajustes aí no nosso orçamento, né? A gente está preocupado com isso, né? Mas, assim como alguns trabalhos, alguns projetos tiveram que ser antecipados, ou eventualmente tiveram que ser acelerados, outros, né, em contrapartida, nem podem, porque não tem recursos, não tem pessoas, né, não tem nem usuários para implantar alguns sistemas. Então, eu diria que a gente está balanceando isso, né, para realmente manter o nosso orçamento. Mas a gente está precisando vender bastante, com certeza estamos trabalhando bastante para isso também, tá? Excelente, obrigado, Dilney. André, tem uma pergunta aqui para a Sky. A Sky já vinha num caminho de transformação digital? Como é que ele foi trilhado? E em que isso ajudou a empresa a se adaptar rapidamente nesses novos tempos de pandemia? Como é que vinha a trilha de transformação digital de vocês? Mas é uma ótima pergunta, dá para ficar aqui umas 2 horas, né? Mas eu não quero atrapalhar o show, não. Olha, a Sky sim vinha há alguns anos já no caminho de transformação digital. Eu acho que talvez a primeira iniciativa disso formal na companhia tem 4 anos já, né? Isso vem acelerando e eu diria que nesse momento, nos últimos 2 anos, é uma coisa transformadora, né? Porque, obviamente, transformação digital, todo mundo acaba, talvez muita gente acaba enxergando ainda como, olha, eu vou pegar aqui, vou juntar aquele pessoal, vou fazer squads, vou colocar aqui aquela estrutura ágil e segue a vida. Mas eu acho que é uma transformação profunda no negócio, como você encara o negócio, como você enxerga as coisas, como você ataca problemas e como você lida com incertezas, né, com volatilidade, incertezas e aproveita as oportunidades. Eu acho que nesse aspecto
foi muito positivo, porque, veja bem, nos últimos anos a gente vinha focando muito na transformação digital, na experiência do cliente, seja para tentar resolver, não só resolver o problema da companhia, que eu acho que muitas companhias acabam caindo um pouco nesse erro, talvez, que, olha, eu vou resolver aqui, deixar fácil para o cliente me acessar aqui, vou deixar ele ligar para o call center, é muito bom mesmo, a comodidade é ótima, mas você tem que ter algum nível de encantamento, aquele wow, né, aquela coisa que, nossa, isso aqui fez a diferença. Então, a gente sempre vem buscando isso, e eu acho que a gente vem trilhando um caminho já, devemos estar já na 3ª ou 4ª geração dos nossos aplicativos e expandindo cada vez mais. SkyPlay é nossa grande aposta aqui também. Mas outro ponto que ajudou muito foi a transformação digital interna, que foi algo que relativamente mais começou um pouco depois, né? Na verdade, a gente começou a investir pesado nisso no ano passado e nesse ano. Que é simplesmente assim, tá bom, nossas empresas vendem facilidade para o usuário final, simplicidade, comodidade, e quando você olha para dentro de casa, será que você não pode fazer isso também? Desde os processos mais simples, que às vezes tem aquela burocracia que vem de anos, que ninguém sabe muito bem porquê, até realmente entender o que faz as pessoas sentirem melhor, como a Tatiana comentou aqui, qual vai ser o novo melhor? Não dá para definir isso trancado no escritório ou fazendo uma reunião aqui com 10 pessoas. Você tem que ouvir as pessoas, né? E eu acho que a transformação digital ajuda muito nisso. E o que eu acho que ajudou a gente nesse momento aqui, vem nos ajudando, na verdade, é que a companhia se adaptou. Eu acho que ainda tem um caminho a percorrer quanto a isso, mas hoje, transformação digital, é algo que as pessoas não temem mais. As pessoas, pelo contrário, elas realmente acolheram isso, abraçaram e usam para si, nos mais diversos temas, né? Então, isso ajudou muito, vem nos ajudando a conseguir trocar, mudar processos, inventar coisas novas e soluções muito rápido, porque as pessoas são maleáveis, né? Eu acho que essa a maneira de encarar não só os negócios, eu diria que até talvez alguns encarem isso pessoalmente, ajudou muito. E vem nos ajudando cada vez mais. A gente acompanha o Gartner nessa ideia já de alguns 5 ou 6 anos de que, pela primeira vez na história dos negócios, nós, consumidores, somos transformados digitalmente primeiro do que as empresas, né? E aí nós fizemos com que as empresas seguissem o caminho. Marco, eu tenho uma pergunta para ti. Marco, esta pergunta para você. De Colômbia. Essa pergunta é da Colômbia. O governo colombiano, muito melhor que o brasileiro nesse sentido, é um alavancador da transformação digital do país. A forma de inclusão, a forma de decolar, como que o governo e a IBM estão nesse sentido, como que a IBM está inserida nessa transformação digital. Bom, nós estamos totalmente de acordo e juntos com esta parte do governo. Nós estamos desenvolvendo em conjunto a IBM e a Presidente da República. E esse trabalho que a IBM está fazendo com o governo se intensificou nas últimas 2 semanas. Nós estamos sempre olhando como podemos nos ajudar o governo e ser ajudados. E como esse trabalho pode ser feito da melhor maneira. Então, dessa forma, o governo e a IBM sempre estiveram de mãos dadas. E mais que nunca neste momento. E nesse momento, nós podemos dizer que a Presidência da República está junto com a IBM. Claramente, nós estamos muito unidos
e estamos prontos para tudo que o governo necessite. Chegamos ao final do nosso segundo briefing. Eu acho que passamos aqui 60 minutos, 65 minutos já, muito aprazíveis. Queria agradecer demais aqui em nome da Tatiane, nossa presidente, em nome do Grupo Algar, agradecer vocês pela presença, agradecer vocês por compartilhar com a gente informações importantes de cada negócio, informações da experiência de vocês na condução da TI, dos negócios, das empresas de vocês. Realmente, para mim, foi um aprendizado e um grande prazer. Muito obrigado a todos e fiquem com o show. Uma hora de show, aproveitando o melhor do rock dos 80, só os clássicos. Um abraço, gente. Muito obrigado.